Bom dia, pessoal, este é mais um vídeo do meu grupo do Facebook Família Verdade Política e do meu canal no YouTube. Bom, eu quero falar um pouquinho, pessoal, uma palavra que está no meu coração e eu quero compartilhar com você que assiste os meus vídeos, você que me conhece, você que não me conhece. Eu quero compartilhar com você essa experiência que eu tive, né, ontem. E eu quero aqui ler alguns textos da Bíblia para poder compartilhar com você. Bom, assim, o primeiro... Eu quero dar um tema para esse vídeo, como todo vídeo eu coloco um tema. Eu quero dar o tema o seguinte: o poder do descanso, né? O poder do descanso. O descanso, ele tem um poder restaurador, né? E é sobre isso que eu quero falar. E junto com a questão do poder do descanso, eu vou falar um pouquinho também sobre a questão da ansiedade. A ansiedade. A gente precisa aprender a lidar com isso. Então, para basear aqui minha palavra, eu quero compartilhar com você Salmos 37, versículo 4. Diz assim: então você se deleitará no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Salmos 37, 4. Eu tenho também aqui Salmos 91. É um texto muito conhecido, né? É um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Que diz assim, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem que habita? Eu, você, né? Quem habita no esconderijo do Altíssimo? A sombra do Onipotente descansará. Então, essa é uma palavra para nós, que nós temos que aprender a descansar, a habitar, né? Habitar é morar, é estar, vamos dizer assim, é uma situação de permanência. Você habita, você não vai lá passar e sai, você habita, você está neste lugar de descanso, a sombra do Onipotente. Mateus 11, 28. Olha que interessante o que Jesus diz aqui para os discípulos. Ele diz o seguinte: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Então, Deus só vai dar descanso para quem está ansioso, né? Para quem está sobrecarregado, para quem está com o coração pesado. E por causa de situações da vida, a gente acaba desenvolvendo ansiedade, né? E eu quero compartilhar também uma palavra assim que Deus, que eu estava lendo agora, foi um achado assim aqui na palavra de Deus. É quando Jesus estava no Getsemane orando antes de ser entregue por Judas, antes de ele se entregar a Judas, né? Porque foi ele que se entregou. Ele diz assim: e voltou terceira vez, no 14 de Marcos, versículo 41. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Ponto, né? Tem um ponto ali. Ele diz: basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Aí ele diz: levantai-vos e vamos. Está perto quem me trai. Então o que acontece? Por que nós desenvolvemos ansiedade? Geralmente nós vamos desenvolver ansiedade por causa do modelo de autoridade. Geralmente isso está relacionado com o tipo de vida que você teve na sua infância, dentro da sua casa. Então vamos supor que você foi gerado debaixo de um sistema de muita gritaria, de muita confusão, de briga,
de um sistema, vamos dizer assim, de glutonaria. Às vezes você recebe, você começa a crescer ali naquele sistema familiar e você vê que aquela família é uma família que come muito, tem muitas pessoas obesas, então você acaba desenvolvendo também os mesmos problemas que aquela família tem, né, em virtude da tua convivência. Você está morando ali debaixo do mesmo teto, então você vai desenvolvendo. Então, por exemplo, a ansiedade também pode vir por um medo que você sofreu, um trauma, uma situação que te trouxe medo, te trouxe insegurança. Então, isso faz o quê? Você começa a crescer, se desenvolver, e aí, quando te dá ansiedade, você busca fuga em alguma coisa, né? Algumas pessoas vão para o lado da droga, outros para a bebida, outros para a comida, outros para o lado da imoralidade sexual. Cada pessoa vai buscar uma válvula de escape. Tem pessoas que vai buscar tudo isso, né? A pessoa come muito, imoralidade sexual, droga, enfim, acaba acumulando tudo isso. Então isso gera, esse tipo de vida vai gerando na pessoa ansiedade, e isso gera um resultado, ou seja, a pessoa fica ansiosa. E ela não sabe lidar com os momentos de dificuldade da vida. Então eu acredito assim, quando eu era menino, eu lembro assim que a gente passou muita necessidade e o meu pai, ele fazia muita ruindade pra gente. E isso gerou em mim assim um peso. E eu sempre tive medo de passar necessidade, de passar fome. Era uma coisa que me atormentava. Eu sempre tive medo de, por exemplo, não ser nada na vida, de não conseguir me sustentar. Eu lembro que eu era jovem, eu tinha uns 17, 18 anos, e eu pensava assim, nossa, eu pensava assim na minha cabeça, eu tinha um medo de virar mendigo. Olha só que coisa louca. Tinha medo de me virar mendigo, de não conseguir ter uma boa profissão, de ganhar um bom dinheiro. Sempre tive medo nisso. E carregava esse peso. Uma vez a gente estava num encontro de jovens, assim, numa manhã, a gente fazia um café da manhã com os jovens e tal, a gente fazia ali um culto, uma escola bíblica, e teve um período de oração. E uma irmã muito querida, ela veio orar por mim. Nessa época eu congregava na igreja quadrangular no Floresta, e a Ana Gilmara, ela era líder de jovens, ela veio orar por mim, e ela colocou as mãos no meu ombro, e ela, mas assim, como se Deus tivesse revelado para ela as minhas ansiedades, sabe? E Deus falou assim na boca dela, Senhor, tira dele toda a responsabilidade, todo o peso de pai. Porque o que acontece? Como eu vi minha mãe passar muita necessidade, a gente passar necessidade, eu achei que eu tinha a responsabilidade de cuidar da minha família, né, dos meus irmãos, de ajudar a minha mãe. A gente pode ajudar, mas não era assim. Eu não era a pessoa responsável pelos meus irmãos, era a minha mãe. Mas eu carregava aquele peso sobre mim. E isso me trouxe muita ansiedade. E aquele dia, quando ela orou aquilo, assim, eu vi Deus tirando aquele peso de mim, e Ele dizendo para mim, ó, isso não é seu, esse peso não é seu, essa sobrecarga não é sua, essa carga não é sua, você precisa abrir mão disso. E foi um processo, e durante todo esse tempo, o tempo passou, eu estudei, passei bastante dificuldade assim, em relação ao trabalho, depois comecei a estudar, aí me formei, aí tive uma melhora assim, na minha vida intelectual, profissional, tal, já não tinha tanto aquele medo de escassez, mas Deus trabalhando na minha vida. E quando eu estava em São José dos Pinhais, eu saí de uma empresa, que era uma empresa que eu trabalhava, ganhava um bom dinheiro lá, eu conseguia viver muito bem. Eu saí daquele trabalho e aí eu passei um período de prova onde Deus me sustentou e Deus me ensinou. Há poucos meses atrás eu fui convidado para voltar para aquele ramo e voltei, né, para uma outra empresa, para uma concorrente, praticamente há 7 meses atrás. E eu, muito empolgado, entrei nesse trabalho e 6 meses depois eu fui desligado e eu também não estava mais me adaptando àquilo ali porque não estava certo. E enfim, aquilo que eu achei que ia ser resolver novamente meus problemas financeiros, né, acabou não sendo. Mas olha que interessante. Ontem à noite, eu tinha acabado de tomar banho, estava me preparando para ir para um curso que eu estou fazendo. E eu tinha feito uma entrevista numa empresa e a moça ficou de me dar retorno, não me deu retorno mais e tal. E aí ontem
Eu saí do banheiro e tal, o telefone tocando, quando eu vou ver o telefone, é a moça, né? Eu falei, opa, né? Eu atendi, alô, oi, Fábio, tudo bom, tal. Eu falei, beleza, tudo bem. Ela falou assim, olha, tá pronto pra começar? Eu falei, só tava esperando você me ligar, né? E tal, porque eu tinha feito a entrevista. E aí ela falou assim pra mim, falou assim, então tá, então que dia que dá pra gente começar? Eu falei, olha, a hora que você quiser, eu já tô disponível, que dia que eu vou ter que ir pra São Paulo, pra Curitiba, né, pra fazer o treinamento, você que vê e tal. E aí, durante a conversa, eu vi que parece que ela não tava falando comigo, parece que ela tava falando com outra pessoa, porque ela começou, mas você lembra que a gente falou assim, não sei o que, e por causa disso, por causa daquilo. Eu falei assim, não, você não falou isso comigo, não. Aí, tá, ela falou assim, espera um pouquinho. Eu peguei, baixei o telefone e falei pra minha esposa, e eu já tava vibrando, né, porque eu já ia começar a trabalhar de novo, né? Aí eu já tava vibrando. Aí, veio no meu coração, assim, que ela tava falando com a pessoa errada. Aí eu peguei e falei assim, abaixei o telefone e falei pra minha esposa, peraí, eu acho que tem confusão. Aí ela voltou, né? Você não é o fulano? Eu falei assim, não, eu sou, tá, não, mas nossa conversa foi assim, assim. E aí o que eu entendi? Teve dois Fábios que participaram da entrevista. Eu, né, que sou mais sênior, já tenho 38 anos, e o outro Fábio era um rapaz mais jovem, parece 25 anos. E eles, assim, optaram por pegar uma pessoa de uma idade menor, com um salário menor, enfim. Né? Ela falou que não encaixou, né, dentro daquilo que você queria e tal, então... E assim, na mesma hora que eu tava empregado, olha só, eu tava desempregado. E foi assim, ela falando ali comigo, pô, eu fiquei feliz, eu falei, nossa, mas já vai dar certo, já vou começar a trabalhar de novo, né, vou registrar tudo de novo e tal. E daí na mesma hora eu já não tava mais, e ela, rapaz, Fábio, me desculpe, eu liguei pro Fábio errado, tinha dois Fábio participando da entrevista, você me perdoa. E a moça, coitada, não sabia onde enfiar a cara. E eu falei assim, não, fica tranquila. Eu comecei a tentar acalmar ela, porque ela ficou muito apavorada. O que eu quero dizer pra você com isso, assim? Quando a gente encontra esse lugar que Jesus falou, vinde a mim, encontrareis descanso. Entende? Eu tô para começar a trabalhar de Uber e tal, mas assim, eu não tô preocupado. Sabe? Eu não tô preocupado, eu não tô morrendo de ansiedade. Entende? Porque eu tenho um pai que cuida de mim. E nós precisamos aprender a confiar no Senhor. E a entrar nesse lugar de descanso. Eu vou tentar terminar para não ficar muito longo. Mas o que acontece? Eu estava lendo esse texto aqui de Marcos, capítulo 14, versículo 21. Diz assim, e Jesus voltou a terceira vez e disse, dormi agora. É aquela história que Jesus foi orar e voltava e encontrava os discípulos dormindo. E aí vocês não podem orar comigo e tal. E eu nunca tinha percebido isso, mas a impressão que eu tenho é que na terceira vez que Jesus volta, eles estão orando. Porque ele fala, ó, e voltou a terceira vez e disse-lhes, dormi agora e descansai. Ou seja, na terceira vez quando Jesus volta, os discípulos ouvem o chamado de Jesus e vão orar. Aí Jesus volta da terceira vez e eles estão orando. Aí Jesus diz assim para eles, ó, dormi agora e descansai. Uma coisa que eu aprendo com isso aqui é o seguinte, se nós não aprendermos a entrar nesse lugar, no esconderijo do Altíssimo, nesse lugar de descanso, nós não vamos ouvir de Deus essa voz que vai dizer para nós, dorme agora, descansa, porque eu vou cuidar. Entende? Se nós não aprendermos a entrar nesse lugar, no esconderijo do Altíssimo, se nós não aprendemos a descansar no Senhor, nós nunca vamos desfrutar daquilo que o nosso coração deseja, mas quando o nosso coração está alinhado com aquilo que Deus deseja para nós. Porque muitas vezes você está ansioso e orando e querendo coisas que Deus não quer para a sua vida. Deus não quer te dar. Mas às vezes a nossa ansiedade quer coisas que Deus não quer. Então o que nós temos que aprender? É entrar nesse lugar de descanso. E quando nós entramos neste lugar, quando nós paramos de associar as nossas experiências passadas, onde nós sofremos
traumas, e isso nos trouxe ansiedade, é quando nós aprendemos a resolver esse passado, a encontrar esse passado, resolver esse passado, ou seja, se foi seu pai que gerou ansiedade em você, com briga, com violência, com xingo, com rigidez, pais muito rígidos, geram ansiedade nos filhos. Então, se foi o teu pai que fez isso em você, você precisa perdoar. Você precisa liberar, entende? Você precisa abrir o seu coração e tentar entender por que ele fez aquilo, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. E se eles deram isso pra gente é porque é o que eles tinham, é o que eles aprenderam. Mas nós estamos recebendo a luz, a mensagem do Evangelho, a palavra. E quando a palavra entra na nossa mente, ela traz luz para o nosso caminho. É o que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, quando eu estou andando pela palavra de Deus, ela vai iluminando o meu caminho. E quando eu tenho luz para poder andar, eu não vou tropeçar, eu não vou cair, eu não vou me esborrachar, eu não vou errar o caminho, porque a luz da palavra está me iluminando. E aí eu consigo tomar as decisões certas. E aí eu ando em descanso. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então, se você fica ansioso, querendo fazer, resolver tudo do seu jeito, pode abaixar, filho. Se você fica sempre querendo fazer tudo do seu jeito, minha filha, se você querer fazer tudo do seu jeito, naquela ansiedade, naquele desespero, eu tenho que fazer, eu tenho que resolver, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, isso não vai te levar para esse lugar de descanso. Pelo contrário, quanto mais você se move na ansiedade, mais ansioso você fica. É como se fosse, é viciante isso, é como se fosse droga. Você vicia na ansiedade. É que nem a pessoa que usa droga, a pessoa que gosta muito de açúcar, que mostra a pessoa que tem problema com obesidade. Tem algumas coisas que ela gosta muito e ela busca aquilo, e quanto mais ela busca aquilo, mais ela quer. E é assim que funciona. Então, eu quero compartilhar isso com você. Existe um lugar de descanso. Existe um lugar onde você vai estar protegido, onde você vai confiar, onde você vai descansar, onde você vai esperar, onde você vai perseverar. Mas você não vai perseverar motivado pela ansiedade, você vai perseverar motivado pela confiança, pela espera. Então, assim, ontem o que aconteceu foi muito interessante, porque na mesma hora eu estava empregado, aí eu já não estava, e aquilo não me abalou a minha cabeça. Depois eu fiquei olhando assim, meu Deus, o Senhor está mudando eu mesmo, né? O Senhor está me ajudando, eu estou encontrando equilíbrio. Porque nós precisamos equilíbrio. A Bíblia diz que o Senhor nos chamou para a gente ser sal da terra e luz do mundo. Então, sal, para quê? Para temperar. Sem sal fica ruim, com muito sal fica salgado. Então tem que temperar. Então, o que o cristão precisa buscar é temperança, é buscar um caminho firme, sólido, equilibrado. Né? Sem extremos. A gente só precisa ser extremista com o pecado, com Satanás. O resto, tem muita coisa que você pode relevar, que você pode abrir mão, que você pode renunciar. Toda pessoa que descansa é que ela entendeu a lei da renúncia. Você aprende... Não, porque tudo aquilo que você retém, que você quer resolver do seu jeito, aquilo vai te trazer dor, vai te trazer um peso. Mas quando você entende que você tem que renunciar para Deus, você vai lá e coloca nos pés da cruz: ó, Jesus, está aqui, esse fardo aqui não é meu. Você acaba desfrutando disso, dessa paz, dessa segurança, que só Jesus pode dar. Descanso não está relacionado somente com um dia, como a Bíblia diz, né? Que o sábado era o dia do descanso. Mas não é isso. Jesus diz: eu sou o descanso. Não adianta você descansar num dia e não descansar o seu espírito, o seu coração, a sua alma. Entende? Você quer descansar um dia? Descansa um dia. Mas descanse também a sua alma e o seu coração. Porque se você descansa no dia,
mas você se mantém ansioso, preocupado, glutão, descontrolado, buscando fuga na imoralidade, no álcool, na droga, entendeu? Na comida, você não está descansando. Mas quando você encontra esse lugar de paz, quando você encontra esse lugar de descanso, as coisas mudam, as coisas começam a ter equilíbrio, você começa a viver equilibrado. Equilibrado. Beleza? Então, eu senti no meu espírito, no meu coração, de compartilhar isso. Acho que tudo aquilo que Deus te dá de vitória, você precisa compartilhar. E para mim, ontem foi uma vitória. Começar a trabalhar num minuto e no outro minuto já não tá mais trabalhando. Ai, Jesus amado, glória a Deus. Eu creio que o Senhor é o meu Pai, é Ele que me sustenta, e a minha vida está nas mãos dEle. A minha vida está nas mãos dEle. E é nele que eu descanso. Ele é o lugar onde eu me escondo. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente eu descanso. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, e que você aprenda a lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ok? Que Deus abençoe sua vida, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.